Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês esse delicioso pão de leite recheado com frango e queijo. Esse pão é muito leve, uma massa super fofinha e dá pra você ganhar dinheiro no seu delivery ou na sua lanchonete. Então bora aprender? Vem comigo! Aqui eu já começo colocando 280 ml de leite morno em um bowl. Depois eu vou colocar 25 gramas de açúcar, mas não precisa se preocupar que toda a receita vai estar na descrição. Vou colocar também 10 gramas de fermento e vou mexer para misturar esses líquidos e deixar o fermento granulado totalmente diluído aí no leite. Depois de misturar um pouquinho, eu vou colocar agora 30 gramas de margarina. A margarina não precisa derreter, você pode utilizar assim mesmo em temperatura ambiente. Se vocês não quiserem utilizar a margarina, também pode utilizar a manteiga, que não vai interferir no resultado final da receita. Aqui eu tô colocando também 2 ovos grandes inteiros e vou colocar também 6 gramas de sal. Toda a minha receita está aí e aqui eu vou dividir a minha farinha de trigo em duas partes. A primeira parte, né, eu já coloco e vou misturando com uma colher de pau. E já estão abertas, pessoal, as inscrições do Manual Definitivo da Confeiteira de Sucesso. Clicando no primeiro comentário fixado, você vai ter acesso a mais de 80 receitas entre doces, bolos, bolos no pote, salgados, tortas de vitrine e muitas outras receitas. Foram meses de preparo para trazer para vocês o maior livro de receitas da confeitaria. Então, se eu fosse você, eu não perdia por nada, apenas R$ 39,90 o Manual Definitivo da Confeiteira de Sucesso. Aqui, gente, eu já coloquei a outra metade da farinha de trigo, vou misturar. Agora não dá mais para misturar com a colher de pau, então eu vou utilizar as mãos porque a massa vai ficar um pouco mais pesada. E depois de misturar, eu vou passar aqui para a minha bancada para sovar durante mais ou menos uns 5 minutinhos aí essa massa, para deixar ela bem fofinha, bem molinha, para quando a gente for fazer esse salgado ele desmanchar na boca. Aqui eu já passo, né, para a minha mesa e vou sovar aí esse tempo que eu falei para vocês, né, que é bem rápido, aí 5 minutinhos, é só mesmo para ativar o glúten da minha farinha e deixar um salgado com uma textura muito leve aí na hora que o seu cliente morder, ele sentir realmente que é um salgado de extrema qualidade. Aqui eu tô utilizando só o restante da farinha de trigo, mas a quantidade está na descrição. Foram 600 gramas de farinha de trigo que eu utilizei, não mais que isso, para não pesar a minha massa, e vou sovando assim desse jeito até misturar e incorporar todos os ingredientes. E para você que está chegando aqui no canal, que ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve e ativa as notificações clicando no sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, gente, eu já sovei a minha massa, ela já está no ponto ideal para começar a separar as quantidades aí das minhas bolinhas para começar a modelar o meu salgado. Aqui, olha só a textura como fica. Primeiro, eu vou deixar descansar essa massa por aproximadamente uns 40 minutos. Não precisa você esperar dobrar de volume. Basta somente deixar nesse tempo aí 30, 40 minutos é o suficiente. Olha só o tempo que eu falei para vocês. Olha como já cresceu bastante aí a minha massa e percebam aí no vídeo, dá para vocês perceberem a textura que fica. Eu coloquei um pouquinho de óleo aqui na minha mesa, vou colocar óleo nas minhas mãos também e passar na bancada para não grudar a massa, mas percebam como a massa fica extremamente macia. Essa massa, gente, dá para vocês fazerem outros tipos de pães, dá para fazer mini hambúrguer, dá para fazer joelho, dá para fazer também enroladinho de salsicha, uma infinidade de salgados que dá para fazer apenas utilizando essa massa. É uma massa muito gostosa, muito macia. Aqui eu vou dividir essa massa em 90 gramas. Eu tô cortando aqui, tô utilizando a balança para deixar, né, padronizado, para o pão ficar padronizado, todos do mesmo tamanho, e eu tô aqui cortando nesse tamanho. Se vocês forem utilizar aí para salgados pequenos, para pãezinhos pequenos, vocês podem aí tá colocando mais ou menos 20 a 25 gramas, que é o tamanho ideal para salgados, pães tamanho festa. Aqui a minha receita teve um rendimento de 12 unidades de pães. Eu vou já dividir e agora eu vou bolear, né, todos
os meus pães para deixar já no formato ideal para começar a rechear. Aqui eu vou acelerar o vídeo para não ficar um vídeo muito longo, mas o rendimento para 90 gramas de massa foram de 12 unidades. Se vocês quiserem aí um rendimento maior, vocês podem fazer 80, 70 gramas, vai render uma quantidade maior, mas fica um pão grande, né? 90 gramas fica um tamanho bom. Aqui, gente, eu vou fazer assim, ó. Eu coloco o pão, a bolinha, né, aqui, e vou puxando para os lados. Aqui eu não utilizo rolo de abrir massa, eu com as minhas mãos mesmo, eu vou abrindo para os lados, pego uma fatia de queijo, dobro em 4 partes. Vou utilizar também aproximadamente 60 gramas de recheio de frango. Gente, esse recheio de frango eu já tenho gravado aqui no canal e vou colocar aqui na descrição o link para você ter acesso à receita desse recheio de frango, que é muito gostoso. Aqui eu fecho dessa forma, puxando pelas pontas e volto e novamente eu boleio. Dou uma achatadinha para ele crescer para os lados também. E o recheio, né, ele ficar bem fixo aí no pão e espero o crescimento dele, não tem nenhum mistério. Vou fazer novamente para você pegar aí a forma, né, como faz. Abro para os lados, dobro a fatia do queijo assim em 4 partes. Vou colocar o recheio, dou uma apertadinha aí no recheio com a minha mão para o recheio não ficar esfarelando aí, melando, né, a massa do pão. E eu vou puxando assim, gente, as pontas e ao mesmo tempo eu vou grudando as pontas, porque o que acontece? Se você não apertar e não bolear novamente, né, você vira pro outro lado, boleia. Pode acontecer de na fermentação o pão abrir, então vocês têm que prestar bastante atenção. Olha só como tá bem fechadinho, para não acontecer do pão abrir e você perder o seu salgado. Aqui eu já fiz, né, como eu falei, renderam 12 unidades. Vou esperar crescer. Deixei crescer aí mais ou menos uns 40 minutos. Olha só, teve um bom crescimento. Não deixei crescer demais para não agarrar, né, um no outro. E aqui eu tô utilizando apenas a gema para colocar aqui em cima para pincelar os meus pães. Vou utilizar a gema e também vou colocar um pouco de orégano em cima. Vocês podem utilizar gergelim, pode utilizar salsa desidratada também, pode utilizar também uma fatia de tomate para decorar aí os pães. Fica a critério de vocês, a imaginação, a criatividade de vocês. Eu sempre digo, né, salgados, doces, bolos, a gente ensina, mas a criatividade de cada um é que vai determinar, né, a receita, a individualidade, o toque de cada pessoa e como vai ficar. Aqui, gente, eu já, né, terminei, finalizei. Vou colocar no forno. Eu coloquei no forno a 180 graus por aproximadamente 30 minutinhos. Meu forno ele tava fraco, né, nesse dia, mas tá aí o resultado. O pão ele fica super douradinho, muito macio. Olha só, eu vou abrir para mostrar para vocês o resultado final. A massa extremamente mole, não deixei queimar embaixo, ele tá apenas dourado. Uma massa muito molinha, muito deliciosa. Olha só, gente, e bastante recheado. As quantidades aí vocês podem pesar para ficar tudo proporcional, a massa com a quantidade do recheio. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com um amigo, com uma amiga. Aqui na tela eu separei 3 opções de salgados para você testar aí na sua cozinha e quem sabe transformar essas receitas em uma fonte de renda. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.